O Rate Armor Residential, com o ticker ARR lá na Bolsa Americana, pagou mais de 23% de dividendo agora em 2023. E no Análise Rate de hoje a gente vai estudá-lo a fundo para saber se vale ou não a pena a gente estar investindo nesse rate. Essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor de investimentos CVM no Brasil e QFA na Irlanda. E antes de a gente começar o conteúdo aqui, eu gostaria de lembrar que estou abrindo mais algumas vagas para a parte de consultoria de investimento. E se você quer que eu seja seu consultor, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde você pode agendar um horário comigo para a gente poder conversar e ver como é que eu posso estar te ajudando a melhorar a sua vida financeira. Beleza? No Análise Rate de hoje, a gente vai estudar a fundo aqui o Rate Armor Residential, tanto no modelo de negócio para saber o que faz e como ele lucra, mas também fazer uma análise fundamentalista do rate para saber se está barato, se está caro. Sem mais delongas, vamos começar então aqui trazendo o material que eu preparei para vocês. Então esse aqui é o vídeo, o rate que a gente vai estar analisando no vídeo de hoje, né? O Armor Residential Rate. E aí, como sempre, eu trago um resumo aqui da apresentação. A gente vai falar do modelo de negócios, o que é o rate, as estratégias, como ele lucra, a diversificação, a parte de ESG, os riscos de estar se investindo nesse rate. Depois a gente passa para a análise fundamentalista, onde a gente vê o preço médio, lucro, dívida livre, dividend yield, entre outras coisas. No final, a gente dá a nossa opinião se vamos ou não estar investindo nesse rate. Começando então aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para poder acompanhar todas as análises de rates que a gente traz por aqui. Vamos falar aqui do modelo de negócio então da empresa, né? Começando então pela história do Armor Residential. Ele foi fundado em 2008 e está sediado em Vero Beach, lá na Flórida. A empresa foi criada para investir em títulos lastreados em hipotecas, a Mortgage-Backed Securities, e aí a sigla MBS, e outros instrumentos relacionados ao setor imobiliário. Então, basicamente, ele é como se fosse um fundo imobiliário lá do Brasil que investe em títulos, um fundo imobiliário de papel. A ideia dele é comprar justamente as LCIs lá dos Estados Unidos, que são as Mortgage-Backed Securities. E aí, o que ele faz, né? O Armor Residential Rate investe principalmente em mortgage-backed securities lastreados em hipotecas garantidos por agências governamentais dos Estados Unidos, como a Fannie Mae, a Freddie Mac e a Ginnie Mae. Lembrando que a mortgage-backed security, que é a mesma coisa, né, mais ou menos a mesma coisa do LCI lá do Brasil, são dívidas. Então, elas precisam ter algum tipo de lastreamento. No caso, o lastreamento está na hipoteca, está no valor lá da casa. Então, se não for pago, aí pode ser que tomem a casa lá da pessoa, então deixa o rate um pouco mais seguro. Mas lembrando que todo tipo de dívida, de crédito que se é fornecido para alguém, mesmo com garantias, ainda assim é muito mais perigoso do que você ter o próprio imóvel, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que selecionar o gestor desse tipo de veículo de uma forma muito cuidadosa. Então a gente vai ter que analisar aqui na empresa se a gente de fato confia na gestão dela para poder fazer então os investimentos que eles fazem aqui para poder ver se faz sentido ou não. Voltando aqui para os slides. O rate busca gerar receitas, desculpa, por meio dos juros recebidos desses títulos, bem como por meio de ganhos de capital resultantes das mudanças dos valores de mercado das mortgage-backed securities, que é chamado de marcação a mercado. Se você não sabe o que é marcação a mercado, eu já expliquei, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição, que é basicamente investindo passo a passo para você aprender a investir na renda fixa no exterior. Mas só para dar uma explicação aqui para vocês não ficarem situados, basicamente os títulos eles são precificados a um valor que é o valor que ele vai pagar no final. Você paga um valor hoje, com as taxas de juros ele vai te gerar um resultado lá no final. Quando as taxas de juros aumentam, isso significa que o valor do título ele cai. E a mesma coisa acontece no sentido inverso. Quando as taxas de juros caem, o valor do título ele tem que subir para poder gerar aquele resultado lá no final. E aí, basicamente, esse movimento de subida e descida é chamado de marcação a mercado ou marcação na curva de juros. Que é basicamente o que os títulos, todos eles de renda fixa, deveriam ser. Muita gente acha que renda fixa vai subindo gradualmente, que só vem subindo, mas na verdade todas elas são marcadas a mercado. Se você precisar vender no mercado secundário, você vai ter que pagar o preço que tiver lá, independentemente se subiu ou se caiu. E aí, no caso desse rate, como eles têm vários títulos atrelados a justamente renda fixa, eles conseguem se aproveitar de alguns momentos de marcação a mercado. Como a gente acabou de ver as taxas de juros subindo nos Estados Unidos, a gente tem de esperar que os lucros deles caíram significativamente porque eles perderam na marcação a mercado. No momento futuro, e inclusive eu já trouxe uma análise de um gestor profissional de renda fixa, que ele falou que ele espera que 2024 seja o ano da renda fixa lá nos Estados Unidos e também na Europa. Mas nos Estados Unidos, mas ele também falou da Europa. Isso pode fazer com que esse rate tenha lucros espetaculares. Se você quiser aprender mais sobre a parte de renda fixa no exterior
e entender o que é que esse gestor, Alfonso Pecatello, está falando sobre a parte de renda fixa no exterior, eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui embaixo na descrição. E aí, uma outra coisa que eu marquei aqui como muito importante é o uso de proteção por derivativos. Basicamente, para você proteger dessas oscilações, para você não perder muito, nem ficar, tipo, ter quedas exacerbadas, exageradas aí do seu patrimônio, eles fazem proteção por instrumentos de derivativos. Derivativos são instrumentos financeiros que são derivados de alguma coisa. Não são a coisa em si, mas é algo que foi derivado daquela coisa. E aí que pode ter ou não, garantir ou não o direito aí de você ter aquela coisa, o que ele está sendo derivado de, né? E aí o que acontece? Eles usam instrumentos para justamente controlar essas oscilações e não perder muito patrimônio. Muito pelo que eu li lá no relatório, a parte de opções, que eu também trabalho, mas que eu vou evitar falar aqui, porque eu sei que se eu for explicar a parte de opções, além de fazer o vídeo ficar muito longo, ainda vai ter muita gente iniciante fazendo besteira. Então eu prefiro não falar a parte de opções, fazer um vídeo específico para opções no futuro. Tranquilo? Inclusive, se você quiser saber mais, já se inscreve aqui para não perder o vídeo. E aí a gente entra na parte de pagamento antecipado. Outro problema que esse rate tem. Quando você pega uma dívida, e você pode pegar a dívida e testar no banco se você quiser, não recomendo, mas você pode, você vai ver que você tem um pagamento mensal que fica combinado, mas você pode também adiantar alguns pagamentos. E quando você adianta esses pagamentos, no total, o rate vai lucrar menos, porque ele vai perder desse prazo. E aí acontece muito disso, e aí está mostrando aqui quanto é que estava tendo de pagamentos antecipados antes e agora. E aí o que acontece? Agora que o título de 10 anos dos Estados Unidos subiu consideravelmente, né? Menos pessoas estão pagando adiantados. Isso acontece por quê? Porque não vale mais a pena para a pessoa estar pagando adiantado, porque ela pagava adiantado para se livrar da dívida, porque a dívida é ruim. Só que agora a dívida dela está num patamar muito baixo, tipo, ela está num patamar de 1%, enquanto o mercado está lá na casa dos 4%. Aí faz com que? Faz com que as pessoas não queiram adiantar suas dívidas. E aí, isso daqui, de certa forma, é bom para o rate também, porque as pessoas vão ficando com aquele dinheiro pagando por mais tempo para o rate. Em contrapartida, significa que eles têm menos dinheiro agora. Eles não podem mais contar com essa participação aqui de quase 20% de pagamentos antecipados, como eles tinham lá em 2020, quando as taxas de juros estavam em negativas, né, em território negativo. E aí eles mostram aqui a parte de diversificação. A gente sempre traz a diversificação aqui, só que no caso como é empréstimo, eu tive que trazer para vocês de cada uma das taxas de juros. Então eles trazem aqui, ó, no que está fixo, mas até 6 meses, ou até 180 meses, aí eles têm aquele 3,5% a 6%. E aí tem aqui as taxas fixas a partir de 181 mês, e aí que dá 15 anos de um mês no caso. E aí tem 2%, 2,5%, e aqui tem as proporções e tal. E aí eles fazem uma diversificação grande, se não me falha memorando, 3 dessas diferentes, mas eu só coloquei uma para mostrar aqui para vocês. E aí a gente entra então aqui na parte de performance do rate. E vocês podem perceber que esse rate que começou lá em 2008, aqui não tem de 2008, só tem de a partir de 2017, mas desde que ele começou, ele só pegou movimentos ruins, porque a taxa de juros estava caindo, ele não tinha uma concentração boa ainda de empréstimos, então ele não aproveitou muito da marcação mercado no começo, e depois ficou em território negativo, e aí ele só se lascou. Percebam que ele está aqui em uma linha preta, né? É o Armor Residential. E aí vocês podem ver que o S&P subiu consideravelmente mais. O rate de ETFs, aqui, o ETF de rate subiu aqui em azul. E ele é esse preto quase cinza aqui embaixo, que ele foi o que menos subiu. Ele, na verdade, ficou atrás de todos os outros. Se você tivesse investido $100, você teria mais ou menos 150 no S&P agora, você teria mais ou menos uns 90 no ETF de rates, e nele você teria abaixo de 50, você teria perdido 50% do seu patrimônio já aqui com os dividendos, né? Então, mostrando que mesmo ele pagando essa carrilhada de dividendos, eles não estão tendo uma performance boa, não está realmente sendo um bom investimento. E quais são os riscos da gente estar investindo nesse rate? Como ele é um fornecedor de crédito, a gente começa então falando do risco de crédito, que é basicamente ele emprestar para alguém e essa pessoa não pagar. O segundo é o risco de liquidez, dele emprestar para alguém, ele ter o direito de receber aquilo ali, ou seja, ele tem o dinheiro, só que ele não consegue pegar aquele dinheiro naquele momento, então ele tem que esperar. E aí quando ele faz essa espera e ele precisa pagar alguma coisa, ele não tem liquidez para pagar aquela coisa. É uma outra possibilidade.
Tem o risco de pré-pagamento, né? Deles estarem contando com dinheiro que iria entrar e acabar não entrando, ou das pessoas pagarem muito antecipadamente, muita coisa antecipada, eles ficarem com muito dinheiro sem conseguir fazer o empréstimo. Esses são dois riscos aqui do pré-pagamento. Tem a questão da concentração geográfica, já que eles estão apenas nos Estados Unidos, e mesmo os Estados Unidos sendo uma potência mundial, né, a maior potência econômica, ainda assim é ruim ele estar concentrado só nos Estados Unidos. Se acontecer alguma coisa por lá, eles ficam, né, sofrem muito com o seu lucro. Tem a questão da variação das taxas de juros, como eu expliquei para vocês, da marcação a mercado, e tem a questão da inflação, porque os títulos lá deles são fixos. Se vocês analisarem, eu vou até voltar o slide aqui, os títulos deles são todos fixos. Então, quando a inflação está ali na casa de 8%, 9%, feito a gente viu agora em 2022, se não me falha a memória, eles estavam perdendo 6% nesses aqui, eles estavam perdendo 5,5% aqui, então eles estavam perdendo na maioria dos seus empréstimos em relação a poder de compra. Então a gente tem que acompanhar também essa questão da inflação, porque vai afetar consideravelmente o rate. Saindo então agora, vamos analisar aqui na análise fundamentalista, né? Entrar na análise fundamentalista, começando como sempre pela variação de preço. Vocês podem ver que aqui antes da pandemia ele estava ali cotado mais ou menos nos $21, ele teve quedas consideráveis, ficou bem abaixo até mais ou menos outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, houve aquela especulação de que teria corte de juros antecipadamente, né? O que fez com que marcação mercado, o pessoal voltasse a precificar esse rate aqui com uns juros mais baixos, como eu expliquei para vocês, isso faz com que o valor dele subir. Ele voltou aqui para casa dos $21 praticamente. Com relação ao preço sobre o lucro do rate, né? Ele está na média agora de 6,17, a média dele é menos 7,25. Ou seja, na média, ele está sempre perdendo dinheiro. E agora, desculpa, o contrário, a média é 6,17, o atual é menos 7,25. Então agora ele está perdendo mais dinheiro do que ele estava antes, o que é bem ruim, né? Se vocês forem considerar, você vai estar pagando muito mais caro. Esse valor, essa métrica aqui é bom quando ela está para baixo, né? Quanto menor, melhor, mas em ambiente positivo. Em ambiente negativo, mostra que o lucro está sendo negativo e a empresa está perdendo dinheiro. Com relação ao lucro, eu trago aqui para vocês que eles tiverem uma receita líquida até mais ou menos 2015 bem considerável, e desde 2015 vocês podem ver aqui que eles estão negativo ano após ano. E aí, obviamente que aqui em 2018, 17, 18, 19 tem a questão do aumento da taxa de juros que aconteceu lá nos Estados Unidos, que o Fed subiu, depois caiu, então deve ter afetado aqui nessa parte. E também agora em 2022, que subiu também, que pode ter parte desse prejuízo aqui ser justamente por conta dos movimentos de marcação a mercado. Os outros anos, eu não tenho uma explicação. O rate não está fazendo boa alocação de recursos, ao meu ver. Dividend yield e o payout, né? Vocês podem ver aqui os dividendos deles pagaram $30 lá em 2020, aí caiu para $15 em 21, caiu para 5 em 2022 e na 5 e alguma coisa, e aí agora em 2023 foi 5. Em 2024 ainda não anunciaram, né? E aí o que acontece, uma coisa interessante, é que você pagar 5 quando você está valendo ali os seus 12, 13, 14, faz com que o seu dividendo yield fique muito mais alto. Na verdade, não foi porque o seu dividendo subiu, foi que o preço da sua cotação caiu justamente por conta da marcação ao mercado e do pessoal estar realmente precificando que o rate não vai conseguir voltar aos patamares de antes, né? A lucratividade e enfim. E aí na questão do payout, né? Perceba que o payout é esse em laranja, que eles ficavam ali mais ou menos na casa de 54, aí aqui menos 78, menos 46, menos 33, aí agora 2.488, não tem justamente uma métrica, né? Vamos dizer assim, uma média normal, uma média ok, está bem desconfigurado, não é um dividendo, não é algo que eu acho que é saudável para uma empresa, né? Apesar de parecer um rate até bom e estar no valor atrativo, eu não vou estar investindo nele. A empresa não está tendo lucros, né? Está tendo lucro negativo e a performance geral do rate foi bem aquém do esperado, perdendo muito para o ETF de rates e também para o S&P 500, mostrando que além do cenário de taxas de juros baixas, que claramente afetou o lucro da empresa, também eles fizeram algumas alocações ruins com o capital do acionista. Mas essa é a minha opinião. Inclusive, agora eu quero saber a sua. O que você achou desse rate? Gostou ou não gostou? E você vai estar adicionando ele à sua carteira? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que você vai estar fazendo. Pois bem, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui até o final do vídeo e pedir para você deixar aquele seu like aqui embaixo se você gostou do conteúdo e também se inscrever no canal para poder acompanhar todas as análises de rates que trazemos aqui todos os meses para vocês.
Lembra a todos que temos diversos vídeos aqui abaixo na descrição, ou você pode estar assistindo esse que está aí na tela, que eu vou colocar para você, que foi especialmente selecionado para ti. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.